Nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre o que é o AWS SQS e como ele funciona. O AWS SQS, o SQS, a sigla, significa Simple Queue Service, ou Serviço de Fila Simples. Ele é um serviço que é utilizado para duas ou mais aplicações se comunicarem de forma assíncrona. Então, a primeira coisa que você vai aprender é o que é síncrono e assíncrono. Síncrono é quando uma requisição feita pela aplicação A, por exemplo, para a aplicação B, ela é feita e a aplicação fica aguardando todo o processamento dessa requisição para processar sua resposta. Então, neste exemplo aqui desenhado, a aplicação A faz a requisição A, ocorre todo o processamento, se recebe a resposta A, depois a aplicação faz a requisição B, ocorre todo o processamento, devolve-se a resposta B e assim por diante. A aplicação sempre fica aguardando o processamento da requisição para seguir sua vida, para executar os próximos fluxos computacionais que ela executaria. Esse é o fluxo síncrono. Já no fluxo assíncrono, a aplicação A, ela envia a requisição para o provedor de serviço, para a aplicação que está provendo o serviço, mas não espera a resposta imediatamente. Então, ela envia a requisição A, a requisição B, a requisição C, envia uma requisição e segue fazendo outras atividades, segue o seu fluxo computacional. E para que isso ocorra, precisa ter um dispositivo intermediário entre as aplicações para acumular essas requisições, como por exemplo uma fila. A ideia do processamento assíncrono é que a aplicação chamadora possa simplesmente enviar as requisições sem se preocupar ali com o processamento, sem ficar aguardando o processamento de fato daquelas requisições. Claro, o sistema que está processando as requisições, depois ele pode ou não avisar que a requisição terminou, ele pode emitir algum evento, algum estímulo indicando a resposta daquela requisição. Mas o principal conceito é que a aplicação que está fazendo as requisições, ela não precisa ficar aguardando o processamento dessas requisições para seguir a sua vida, para seguir o seu fluxo computacional. Um exemplo que deixa mais claro o conceito de síncrono e assíncrono, um exemplo fora do contexto da ciência da computação, são os fast foods, por exemplo, Starbucks, McDonald's. Quando você vai ao Starbucks ou ao McDonald's, você faz o pedido no caixa, mas você não fica aguardando no caixa o pedido ser preparado para ele te dar o produto que você comprou. Você faz o pedido, uma requisição é emitida para a cozinha e você sai, vai dar uma volta, vai conversar com um colega, vai esperar ali em algum outro lugar que o seu produto seja preparado. Quando ele está pronto, algum alerta é emitido, alguma senha é exibida no painel e você vai lá e busca o produto final. Então, esse é um exemplo de processamento assíncrono, de uma analogia ao processamento assíncrono, onde a aplicação que fez o pedido, que fez a requisição, não precisa ali ficar aguardando em tempo de execução o processamento daquela requisição. Bom, então retomando um pouquinho sobre o AWS SQS. O SQS é um produto de fila, é um serviço de fila que permite que dois ou mais serviços se conversem de maneira assíncrona, através de uma fila de processamento, através de uma fila de mensagens, onde um determinado serviço ou aplicação envia uma mensagem para esta fila, ela fica ali disponível naquela fila até que outra aplicação execute o procedimento de recebimento das mensagens e receba de fato aquela mensagem para que ela possa fazer o processamento que ela tem que fazer. E existem várias vantagens sobre essa abordagem assíncrona, via fila. Uma delas é o desacoplamento. Então, como os serviços que estão se comunicando, eles não vão chamar diretamente uns aos outros, eles vão chamar a fila SQS, isso acaba fazendo com que eles fiquem desacoplados, com que você não precise criar uma afinidade num serviço sobre o outro. Então, você não vai precisar colocar, por exemplo, a URL de um outro serviço, você não vai precisar conversar diretamente com o protocolo do outro serviço. Sempre você vai só precisar se comunicar com a fila SQS. Então, você cria esse desacoplamento entre os serviços. Isso é uma boa arquitetura, isso facilita inclusive os testes entre essas aplicações, entre esses serviços.
dado que você não necessariamente precisa ter o serviço A funcionando, você simplesmente pode inserir mensagens fakes ali no SQS para que o serviço B processe e você teste o comportamento do serviço B. Então, desacoplamento é uma das vantagens. Outra vantagem muito expressiva é a resiliência. Então, como você não está chamando diretamente o serviço B, neste exemplo aqui desenhado, você não precisa necessariamente que no momento que você está enviando a mensagem que o serviço B esteja funcionando, que ele esteja online. Ele pode eventualmente estar fora do ar, ele pode estar, não precisa necessariamente estar funcionando naquele momento, dado que as mensagens estarão na fila e o serviço B poderá a qualquer momento fazer o recebimento das mensagens que estão ali na fila. Então, é um padrão que traz mais resiliência ao fluxo. Outra vantagem da abordagem assíncrona é a escala. Dado que o serviço B não precisa responder imediatamente o serviço A pode ter uma velocidade muito maior, a aplicação A pode ter uma velocidade muito maior que a aplicação B, que isso não será um problema. A aplicação B não precisa processar na mesma velocidade que a aplicação A. Então, você pode escalar o serviço A, a aplicação A, à vontade, para que ela tenha um throughput, uma taxa de processamento muito alta, sem que necessariamente você escale também o serviço B. Então, escala também é uma vantagem dessa abordagem assíncrona com uma fila como o SQS. Bem, e falando diretamente sobre o produto AWS SQS, qual a vantagem de se usar o SQS versus outras filas do mercado? Bem, primeiro que ele é um dos primeiros produtos elaborados pela AWS. A AWS é uma das maiores provedores cloud do planeta Terra e o SQS é um dos primeiros produtos. Então, ele vem evoluindo, vem amadurecendo desde a existência da AWS. Então, a AWS já é uma cloud muito parruda, com uma sofisticação tecnológica muito grande. Então, imagina que o SQS foi um dos primeiros serviços e de lá para cá, imagine o quanto que a AWS não aprimorou a arquitetura interna do SQS, o quanto que ela não melhorou, o quanto ela não tornou ela cada vez mais confiável. Então, a confiabilidade do SQS é altíssima. A chance de você chamar o SQS, ele está indisponível ou dele não funcionar adequadamente, é muito baixa, dado todas essas características, tá? O AWS SQS é muito barato também. Essa é a segunda vantagem, a segunda principal vantagem. Ele é muito barato. Então, 1 milhão de requisições por mês são totalmente gratuitas. Então, muitas aplicações sequer passam dessa taxa gratuita. Depois que passa desse 1 milhão de requisições, você paga apenas 50 cents de dólar por cada milhão de requisição. Você também vai pagar por tráfego outbound, ou seja, tráfego que está saindo da AWS. Os dados que estão saindo da AWS você vai pagar por gigabyte. Você tem toda a conta AWS tem um free tier de 15 gigabytes, mas no SQS o preço é de 15 centavos de dólar por gigabyte de outbound, tá? Então ainda assim é bem barato. Integração, então o SQS, dado que ele já está dentro da AWS, é muito mais fácil você integrar com os serviços da AWS, com o Lambda, com o EC2, com os diversos recursos que a AWS tem disponíveis. E claro, uma vez que ele vai estar já dentro da AWS, a latência também de comunicação entre uma instância EC2, por exemplo, e o SQS vai ser muito mais baixa. Essa integração ela é muito facilitada, é um produto já todo integrado com o ecossistema da AWS. E também uma vantagem aqui da AWS SQS é a escala do produto SQS, ela é gigantesca. Tem inclusive um modo de utilização que na documentação da AWS eles dizem que é praticamente ilimitado, que você consegue uma escala ali praticamente limitada. Então, a escala ela é muito grande da AWS SQS. Bem, falando um pouquinho aqui do detalhe técnico do funcionamento do SQS de fato, tá? O AWS SQS ele tem dois modos de funcionamento. O modo padrão, que é o que tem a taxa de transferência, entre aspas, ilimitada. Claro, nada é ilimitado no planeta Terra, mas a taxa de transferência aqui disponível ela é muito alta, a ponto de nenhuma aplicação aí ter atingido algum limite na AWS. Então,
eles declaram que a taxa de transferência é praticamente ilimitada nesse modo de funcionamento. Porém, junto com essa taxa de transferência ilimitada, se tem algumas ressalvas. Uma delas é que a ordem não é garantida. Então, isso significa que você enviou a mensagem A, B e C nesta ordem para a fila. Essas 3 mensagens estão na fila. Não necessariamente, quando você efetuar uma operação de recebimento, você vai receber nesta ordem, na ordem A, B e C. Pode ser que a AWS te entregue B, A, C, por exemplo. Na documentação, eles dizem que eles farão o maior esforço possível para de fato entregar na ordem, mas não é garantido que a entrega ocorra na ordem. Então, sua aplicação acaba tendo que se preparar para lidar com esse fato. As regras que você implementar dentro dela vai ter que considerar que a mensagem eventualmente não vai estar em ordem. Outro fato importante é que as mensagens não necessariamente serão entregues apenas uma vez. Pode ser que, neste exemplo da mensagem A, B e C, pode ser que você receba a mensagem A 2 vezes. Então, essa é uma tratativa que sua aplicação vai ter que fazer. É o tratamento idempotente, que é quando você recebe 2 mensagens iguais e sabe que são 2 mensagens iguais e acaba desprezando a segunda. Esse conceito na ciência da computação se chama idempotência, essa tratativa na aplicação. Então, você vai ter que fazer essa tratativa na aplicação, vai ter que se preparar para que eventualmente você receba a mesma mensagem 2 vezes, certo? Este é o modo de funcionamento padrão do SQS. Existe também um modo de funcionamento chamado FIFO, First In, First Out. Neste modo de funcionamento, a ordem das mensagens passa a ser garantida. A AWS garante que a ordem das mensagens vai estar de fato certinho. Se você mandou A, B e C, você vai receber A, B e C. A AWS também garante que a mensagem é entregue exatamente uma vez. Então aqui você não tem o problema de receber a mensagem mais de uma vez, uma mensagem repetida. Aqui de fato você sempre vai receber apenas uma vez a mensagem. Porém, com isso vem um contra, que a taxa de transferência deste cara é limitada. Deste modo de trabalho do SQS é limitada em 300 operações por segundo. Para a gente ter uma noção do que significa 300 operações por segundo. Isso já é muita coisa. Isso significa 8,5 milhões de requisições a cada 8 horas, ou 25 milhões de requisições por dia. Então, apesar da FIFO ser limitada, o limite dela é muito alto. Você precisa de uma aplicação muito acessada, com um tráfego muito grande, para superar essa limitação de 300 operações por segundo do modo de operação FIFO. Na minha opinião, qual dos 2 modos você escolheria para a sua aplicação? Bem, apesar da FIFO, num primeiro momento, parecer mais vantajosa, dela oferecer a ordenação das mensagens e a entrega exatamente uma vez, na minha opinião, se faz sentido sempre usar a abordagem padrão e somente em casos muito específicos em que realmente se faz necessário o ordenamento das mensagens, você usar o FIFO. Por que isso? Porque na abordagem padrão do SQS, você automaticamente vai fazer a sua aplicação mais resiliente. Você vai fazer uma implementação melhor dela, com idempotência, com tratativa para a ordenação das mensagens. Então, naturalmente, você é forçado a codificar uma aplicação melhor. Já na FIFO, você pode negligenciar essas funcionalidades, porém, a AWS está garantindo isso a nível do SQS. Ninguém garante que a aplicação que está emitindo os eventos na fila, que ela mande fora de ordem, ou que ela mande mais de uma vez a mesma mensagem. Então, acaba que, eventualmente, mesmo com a abordagem FIFO, você tenha que fazer as mesmas tratativas na aplicação da abordagem padrão. Afinal,
nada é garantido para quem está colocando as mensagens na fila. Bem, falando agora sobre algumas das propriedades das filas SQS que nos ajuda a entender melhor ainda o funcionamento delas. Eu coloquei aqui tanto em português como em inglês, porque em algumas documentações você vai encontrar as propriedades em inglês e outras em português, tá bom? Visibility Timeout, ou tempo de visibilidade. O que é isso? Tempo de visibilidade, para a gente entender o que é esse conceito, a gente precisa conhecer as operações da fila, ou pelo menos as principais delas. A gente tem três principais operações: enviar mensagens, receber mensagens e excluir mensagens. Enviar mensagens, como o próprio nome é intuitivo, ela de fato é usada para enviar mensagens. Você pode enviar mensagens para a fila uma por vez ou várias de uma vez só. Você usa a operação de enviar mensagens para isso. Depois você tem a operação de receber mensagens, que é onde a aplicação consumidora executa essa operação e recebe algumas mensagens ali disponíveis da fila SQS. A partir do momento que a aplicação recebe a mensagem e ela toma consciência de que de fato recebeu a mensagem certinho, ela deve excluir a mensagem da fila, para que ela não fique mais disponível ali na fila e que numa outra operação de recebimento de mensagens, que aquela mensagem não seja pega novamente. Porém, o SQS tem alguns recursos que ajudam a aplicação a não receber a mensagem duas vezes, ou somente receber em caso de problema. Entre eles é essa propriedade de tempo de visibilidade. Então vamos ver um exemplo aqui dessas três operações para facilitar o entendimento. Então vamos supor que já exista uma fila com a mensagem A dentro da fila. E ao meio-dia em ponto, você executa o procedimento de receber mensagens. Naturalmente, naquele momento, você vai receber a mensagem A. A aplicação que fez a operação de receber a mensagem vai receber a mensagem A. Se meio-dia e 15 segundos depois daquele recebimento da mensagem A, ele executar o procedimento de receber mensagens, nenhuma mensagem será recebida. Então, a mensagem A ela está temporariamente oculta até que ela seja de fato excluída. Então, se você executar o receber mensagens e executar ele num curto período de tempo depois, a mensagem A não vai estar lá, para evitar que a mensagem A seja consumida duas vezes. E o processo que está, de fato, processando aquela mensagem, ela deve excluir a mensagem A assim que possível. Então, se executa o recebimento da mensagem e, na sequência, executa a exclusão da mensagem para que a mensagem A não apareça novamente. Porém, pode acontecer falhas no processo. Vamos supor que um sistema ele receba a mensagem, mas que ele trave na sequência e não consiga efetuar o que ele precisa fazer, que é a exclusão da mensagem. Neste caso, após o tempo de visibilidade, a mensagem automaticamente volta a ser visível na fila. Então, isso que é o tempo de visibilidade. É o tempo que a mensagem vai ficar oculta, esperando que o processo que lê as mensagens exclua ela de fato. Então, o valor padrão é de 30 segundos, mas você pode configurar esse tempo de visibilidade. Pode reduzir ele se apenas um segundo, se você espera que a aplicação que está recebendo as mensagens leia e já exclua, ou pode ser de até 12 horas, inclusive, tá? Se você vai ficar tentando ali, de alguma forma, processar aquela mensagem que já foi recebida. Esse é o tempo de visibilidade, é isso que significa a propriedade tempo de visibilidade da fila. Retention period, ou tempo de retenção. Esse é o tempo que a mensagem vai ficar na fila antes de ser excluída automaticamente, tá? Então, o valor padrão é de 4 dias. A mensagem vai ficar por 4 dias na fila e ela será, depois disso, excluída automaticamente. O SQS tem uma característica que o tempo máximo de retenção é de 14 dias, tá? Então, ele não pode ser usado, por exemplo, como um banco de dados ou coisa do gênero. Afinal, depois de 14 dias no máximo, a mensagem será excluída. Atraso de entrega ou delivery delay. Esta propriedade da fila é muito interessante. Você pode configurar um tempo entre 0 e 15 minutos de atraso de entrega para quem está recebendo as mensagens. Então, se por algum motivo você precisa que o processo que recebe as mensagens receba somente depois de um atraso,
você pode configurar nesta propriedade. Os valores possíveis vão de 0 até 15 minutos. Receive Message Wait Time, ou tempo de espera do recebimento da mensagem. Esta propriedade é bem interessante também, mas ela só é alterada num uso mais avançado do SQS. Isso é o tempo que o processo de busca de mensagens vai durar quando uma operação de receber mensagens é executada. Então, na maioria dos casos, você vai simplesmente deixar o valor padrão ali, que é 0 segundos, somente em casos mais avançados, que você esteja fazendo um uso mais avançado do SQS, você vai querer aumentar esse período para que o pooling, o processo de buscar mensagens, seja mais longo e assim ele possa buscar mais mensagens. Mas aí já é um uso mais sofisticado do SQS, já é um tuning mais fino que você está fazendo ali das aplicações. Em linhas gerais, o valor padrão de 0 segundos vai ser mais do que suficiente, vai estar adequado para o seu caso de uso. Tamanho da mensagem. Então, o SQS, pela sua arquitetura, ele pode ter uma mensagem máxima de 256 KB. Você pode configurar um tamanho máximo menor do que isso, mas você não pode configurar um tamanho maior do que esse. Isso não limita você no uso do SQS, porque se você precisa trafegar, por exemplo, 5 megas de informação na fila, você pode fazer um uso combinado do SQS com o S3. E aí você, no SQS, de fato, só trafega uma chave para um conteúdo que está armazenado no S3, por exemplo. Então, apesar desse número ser pequeno, ele pode ser contornado com algumas estratégias, como você combinar o uso do SQS com um storage como o S3, tá bom? Existem também algumas propriedades exclusivas do modo de operação FIFO, Group ID e o Deduplication ID. O que é o Group ID? As mensagens na fila FIFO, elas serão ordenadas dentro do seu Group ID. Então, você sempre precisa especificar um agrupamento das mensagens. Você pode, se sua fila SQS sempre vai ter apenas um grupo, você pode sempre mandar um valor padrão, mas de fato você vai precisar enviar um Group ID para que o SQS ordene as mensagens dentro daquele grupo. E você pode também ter vários grupos dentro de uma fila SQS e o SQS vai garantir a ordenação somente das mensagens dentro daquele grupo. Ele não garante a ordenação em grupos diferentes. Então, vamos supor que você tem o grupo A e o grupo B. E aí você mandou todas as mensagens do grupo A primeiro e depois mandou todas as mensagens do grupo B. Na hora de receber as mensagens, você pode primeiro receber tudo do grupo B e depois do grupo A. Ele não garante a ordenação entre grupos distintos, somente mensagens que estão dentro de um mesmo grupo. E também, no momento que você vai receber as mensagens, você não pode escolher qual grupo você quer receber. Você simplesmente recebe as mensagens e o SQS vai automaticamente escolher qual que é o grupo mais conveniente para ele devolver ali as mensagens. E quando ele começa a devolver as mensagens daquele grupo, as mensagens estarão ordenadas. Deduplication ID. O que é Deduplication ID? Então, toda mensagem numa fila com a configuração FIFO, ela pode ter um Deduplication ID, que é um identificador único daquela mensagem, para que o SQS ajude a não criar mensagens duplicadas. Então, você manda uma mensagem com ID A e depois manda novamente uma mensagem com ID Deduplication ID A, o SQS vai simplesmente ignorar e vai considerar que aquilo é uma duplicação das mensagens. Você também pode configurar deduplicação baseada em conteúdo, avaliação automática que o SQS faz do conteúdo da mensagem. Se ele for exatamente igual, pode se habilitar desta propriedade e ele vai automaticamente desprezar aquela mensagem. Você também pode escolher o escopo de desduplicação, essa desduplicação por Group ID, então mensagens iguais não poderão existir no mesmo grupo, porém em grupos distintos elas poderão existir, ou você fazer um escopo de desduplicação mais avançado, em que não podem existir duas mensagens com o mesmo Deduplication ID, independente do grupo que ela esteja. Por esse vídeo é isso, espero que vocês tenham gostado. Se possível, deixe seu like, me ajuda, me incentiva a criar mais conteúdos gratuitos para que vocês possam aprender cada vez mais sobre ciência da computação.